Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gimene Melito, sou pedagoga e neuropsicopedagoga e fui convidada pela Simone para falarmos um pouquinho sobre esse isolamento social. O olhar de uma pedagoga para contribuir um pouquinho com as famílias que estão passando por esses dias difíceis, né? E eu começo dizendo que nós precisamos pensar o lado positivo de tudo isso, tá? Então, para mim, o lado positivo é que as famílias nunca estiveram tão unidas como nós estamos vendo agora. Seja pela dor ou pelo amor, nunca estiveram assim tanto tempo juntas. E eu começo a perceber um movimento de novas interações, um movimento de novos contextos, novas preocupações, novas rotinas entre pais e filhos. Isso é muito positivo, né? Lamento que seja por este motivo, né, por tudo que o mundo está passando, mas eu busco essa positividade e é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Tentem enxergar dessa forma, tá? Se a gente estivesse de férias, se a gente estivesse no dia a dia, a gente talvez não tivesse esse tempo para olhar para os nossos filhos e dizer: eu preciso ficar com eles, eu preciso estar com eles, eu preciso promover alguma coisa para eles, para que eles também não fiquem entediados e para que eu também não fique entediada dentro de um ambiente, tantos dias assim de confinamento, né? Então, eu começo dizendo também que eu sou mãe, tenho 2 filhos pequenos, então eu entendo muito que tudo vocês estão passando, não é fácil, né? A gente sabe que nós temos os nossos trabalhos de casa, profissionais e os filhos para dar conta. Então, a gente compartilha aí algumas sugestões, algumas orientações e deixo o meu contato para que, se houverem outras dúvidas e outros questionamentos, a gente possa trocar também, tá? Bom, eu listei aqui algumas questões que foram me trazendo dos pais da escola em que eu estou à frente da direção pedagógica, de pais amigos, de pais de grupos que eu participo, e eu espero poder aí ajudar um pouquinho nesse trabalho. A primeira orientação que eu trago é a apresentação desse contexto para a criança, tá? Seja criança, sejam jovens, mas tenham este momento, esse diálogo, né? Senta com seu filho, explica para ele o que está acontecendo, mas muito cuidado porque o número de crianças com depressão, o número de crianças em pânico só vem aumentando. Isso é preocupante, né? A gente falar para a criança que se sair de casa vai ficar doente é um perigo, porque se o pai e a mãe não conseguirem parar de trabalhar, precisarem continuar com o seu trabalho, eles ficarão nessa ansiedade de que meu pai vai sair e quando ele voltar ele vai estar doente, ou a qualquer momento ele vai estar doente, né? Também não podemos falar que essa doença só atinge os mais velhos, porque a criança vai entender então que minha avó e meu avô vão morrer. Então, assim, cuidado com o que a gente fala. Neste momento, o ideal é você falar o necessário e o que a criança tem compreensão pela idade dela, né? Então, assim, fale da higienização das mãos, fale dos cuidados com os seus pertences, não compartilhar doces, objetos, batom, fazer o uso do álcool gel, se alimentar bem para que ela esteja saudável. Então, são orientações básicas que vão contribuir bastante com as crianças, mas que não vão causar pânico, não vão causar estresse. Evitar que as crianças fiquem ouvindo os jornais, os noticiários ou recebendo essas informações pelas mídias, porque também assustam e eles fantasiam muitas coisas. Então, às vezes, o que eles ouvem, eles já vão criando algumas questões e que isso vai gerando cada vez mais ansiedade na criança. É o que a gente justamente não quer, tá? É o que justamente a gente está evitando aqui, é gerar essa ansiedade tanto nos pais como nas crianças. Para os adultos que ficarem com essa criança em casa, é fundamental estabelecer uma rotina. A criança precisa de rotina. Eu não estou dizendo que a escola foi projetada para o ambiente familiar, isso não existe. Escola é escola, casa é casa, a gente sabe disso. E é natural que as regras de um lugar não sirvam necessariamente para o outro. Mas
tratando-se de um momento como nós estamos passando, é fundamental que a criança entenda que a rotina dela precisa ser respeitada. A rotina minimiza a ansiedade também, né? Então, assim, estabeleça com a criança uma rotina de atividades, momentos. Então, nós vamos acordar, nós vamos ter um momento para brincadeira, depois nós vamos ter um momento para lição, para as tarefas da escola, um momento da história, um momento de telas. Divida aí cada um dentro da sua casa, a sua rotina, aquilo que funcionar. Também não adianta a gente pegar rotinas prontas, na internet você encontra um monte de quadros de rotinas para estabelecer com crianças, mas assim, criar junto é a melhor indicação, porque funciona aqui cada um para sua casa, né? Então, não adianta a gente pegar nada muito pronto. O ideal é que você construa com essa criança o seu quadro de rotina. E essas rotinas, essa rotina ela pode acontecer de segunda a sexta. Permita que aos finais de semana saia da rotina, né? Vamos fazer o que nós faríamos em tempos normais. Então, de segunda a sexta existe uma rotina, de sábado e domingo a gente pode pensar em alguma coisa mais leve, uma coisa mais livre. Mas é importante também nessa rotina de segunda a sexta, você estabelecer esse livre brincar. Eu vejo muitas mães super preocupadas com os conteúdos escolares, natural, né? E aí a gente manda para casa algumas escolas orientações, exercícios, tal. Mas assim, querem já posso ir dando, tal. Não, calma, gente, não é assim. Eu não vou tomar o tempo da minha criança também só fazendo lição. Não é esse o objetivo, tá? O importante é que a criança também tem os seus momentos livres. Ela tem isso durante a semana, quando ela vai para a escola, quando ela retorna, ou mesmo na escola, as crianças que ficam em período integral, eles têm um momento para o livre brincar. Então, vamos incluir isso nas nossas rotinas, tá? Vocês podem sugerir algumas fichas com tarefas a cumprir no dia. Para as crianças mais velhas, isso funciona bastante, né? Não precisa ser uma rotina estática. Você pode criar algumas fichas e a criança ir dando conta dessas tarefas no decorrer do dia, no momento em que ela se sente mais confortável em realizá-las. Então, você pode organizar os seus quartos, fazer as tarefas da escola, uma leitura de um livro. Põe algumas tarefas em que está dentro ali da rotina da criança. Crie essas fichas, manuscrito mesmo, nada muito elaborado, e deixa lá. A criança tem que dar conta daquilo no decorrer do dia e ela mesma vai se sentindo à vontade em realizar cada uma delas, tá? É importante também envolvê-los na responsabilidade da casa, né? Nós estamos em casa, todos juntos, então eu acho muito bacana nós envolvermos a criança nessa responsabilidade. Muitas mães, muitos pais dispensaram as suas ajudantes do lar, então por que não envolver as crianças nesse momento? Né? A gente fica aí sobrecarregada, a gente tem que limpar, a gente tem que fazer comida, a gente tem que cuidar das crianças, a gente tem que trabalhar, a gente tem que brincar com a criança. Meu Deus, para o mundo que eu quero descer, o mundo parou e a gente não pode descer. Então, é importante envolver sim a criança nessa responsabilidade. Mostre para ela que se ela colaborar, você vai ter mais tempo para estar com ela, né? Então, se ela não colabora, se ela deixa tudo espalhado, sujo, você vai ficar só atrás disso, né? E aí vocês não terão momentos juntos. Então, envolva as crianças em arrumar o quarto, ajudar na cozinha. É importante que a criança realmente participe desse momento, tá? O tempo junto é fundamental para os dois, para a família, para os pais e para os filhos. Mas o tempo individual também, né? Tanto para os pais como para os filhos. Então, consigam balancear esse tempo, né? Promovam atividades em tempo necessário, no tempo junto, mas também procure envolver momentos em que você precisa de um tempo para você, mãe, para os pais. É importante a gente também pensar na gente, que a gente precisa estar bem para que eles fiquem bem, né? Então, não queremos aqui jogar todas as obrigações da escola para os pais, porque não é esse o objetivo, né? O objetivo é que exista uma colaboração, que exista uma troca, né? Mas não uma projeção de tarefas, tá?
Então, equilibrem esse tempo junto ao tempo individual. A criança também precisa brincar sozinha. Ela precisa construir, ela pode brincar com blocos, ela pode brincar de livros de pintura, ela pode ficar até nas telas, não tem problema, não sou contra telas, mas sou a favor das telas assistidas, com tempo, acompanhando ali o conteúdo que seu filho está assistindo, tá? Mas esse tempo individual é necessário. A gente diz que criança que brinca sozinha será um adulto leitor, né? Então, é necessário para você e para eles nós promovermos esse tempo. Então, dosem isso na rotina de vocês. As sugestões de atividades, elas entram assim, acho que se você entrar hoje nas redes sociais, eu nunca vi tanta sugestão pedagógica e fico feliz por isso, para pais, né? Eu mesma recebi um monte, compartilhei aquelas que eu achei mais pertinentes, mas tem muitas sugestões de atividades, tem muita coisa boa, tem coisas não tão boas, mas acho que cabe o filtro aí de cada família, o que funciona e o que não funciona, o que é pertinente para a idade do meu filho ou não, né? O que cabe no meu contexto familiar ou não. Não adianta eu querer que vocês façam um circuito com bambolê, bola e cores no meio da sala. Ninguém está pensando nisso. Mas existe muita coisa legal, existe muita coisa com significado, em que essa troca ela vai ser muito mais rica do que o brincar sem contexto, tá? Então, depois, em outro vídeo, a gente pode até trazer algumas sugestões, ou eu posso deixar alguns links aqui para que vocês acessem e tenham acesso a muitas dessas sugestões de atividades, tá? Pais não são professores, como eu já coloquei, mas o momento ele exige dos pais didática e o estudo assistido, né? A orientação que nós tivemos, diretores de escolas, é que pelo menos nessa próxima semana, de 23 a 31 de março, encaminharemos aos pais orientações de estudo, orientações pedagógicas para que as crianças tenham este momento em casa. Um ensino à distância, né? Se é que isso é possível para os pequenininhos principalmente, mas a gente está aí se empenhando desde quando tudo isso começou para que as crianças sejam menos prejudicadas e que as famílias tenham mais acesso às informações, tá? Então, é importante vocês ouvirem o que a escola sugere, leiam com atenção, reservem um tempo do seu dia para o estudo assistido, né? As crianças de ensino fundamental, 1, 2 e médio, já têm uma rotina de estudos um pouco mais densa, então com conteúdos, com registros, mais registros gráficos, e os pais, neste momento, eles precisarão dar essa assistência. Então, é importante nessa rotina a gente estabelecer aí algumas horas para esse estudo assistido, né? Dependendo da idade, esse tempo vai aumentando cada vez mais. E se você não souber realizar alguma atividade, se de repente o que foi proposto ou você não tem conhecimento daquele conteúdo, busque ajuda. Não tente inventar ou não deixe passar em branco, não deixe que a criança fique aí sem respostas, né? Hoje nós temos aí também pelas redes sociais muitos pedagogos, professores se dispondo a ajudar, mas o ideal é que você busque realmente a assistência da instituição do seu filho, né? Porque ela vai dar um norte, ela vai te dar orientações mais específicas dos objetivos educacionais para aquela atividade. Então, como eu falei, nós não queremos que os pais se tornem os professores, mas este momento exige que os pais acompanhem os filhos nas atividades, tá? E reserve um local e um tempo adequado para fazer essas atividades. Não dá pra gente pensar em, cansei, não tenho mais opção, vamos fazer lição. Não, não é isso.
Mais uma vez a gente volta lá para a questão da necessidade da rotina. A partir do momento que a gente fez essa rotina, a gente sabe que naquele período é o período de nós pensarmos na educação formal, na educação acadêmica. Então, é o momento de sentar num lugar tranquilo, né, para fazer as tarefas da escola, sejam elas uma leitura, uma pesquisa, registros gráficos, mas reserve um tempo e um local adequado, longe de TV, longe de celular, ninguém vai fazer lição comendo, porque isso não acontece na escola. Então, a gente tem que pensar que a criança ela precisa ter o mínimo de condições para que esse ensino seja realmente significativo, tá? Para as escolas de educação infantil, que é o nosso caso, a gente trabalha com educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, nós, e eu acredito que muitas escolas, das quais eu também compartilho com algumas colegas, encaminharemos sugestões lúdicas, vivências, além dos registros gráficos. Claro que os pais não darão conta de fazer tudo, não é sempre que eu vou estar tendo tempo para fazer todas essas atividades. Nosso objetivo é dar opções. Quanto mais opções, melhor. E aí você vai selecionar aquilo que é viável ou não dentro da sua casa, tá? Mas mesmo assim, a orientação é a mesma. Quando houver o ensino do assistido, do registro, esteja com o seu filho, acompanhe, faça a leitura, perceba a dificuldade dele, tente auxiliá-lo, se não conseguir, busque ajuda da instituição, tá? Aí vem o momento da união familiar, né? A gente está reinventando, como eu falei no começo, novas formas de interagir, né? E nunca tivemos aí as famílias tão juntas, né? Como eu coloquei no início, isso é um lado positivo de tudo, mas é importante a gente ter paciência, não é fácil. Eu sei que não é fácil, tenho dois, eles brigam, eles ficam entediados dentro de um apartamento e a gente precisa entender esse contexto, né? Isso é difícil para nós, adultos, imagina para as crianças que precisam correr, que precisam gastar energia. Então, é um momento de paciência, é um momento de perseverança, é um momento de dar voz e ouvidos a essa criança, é um momento de sentar junto, é um momento da gente estar com eles, né? Por eles e para eles. Não dá para ser assim 24 horas, não. Eu sei que não dá, mas tenta promover um equilíbrio. Momentos só com o pai, momentos só com a mãe, momentos familiares e o momento dele sozinho, né? Como eu falei, esse momento junto, tempo individual. Mas se tá difícil para você, também tá difícil para eles, eu acho que até um pouco mais, porque a gente não precisa gastar tanta energia como eles, né? Eles têm muita energia. Mas vamos compreender esse contexto, né? Porque eu vou compreender esse contexto que meu filho vai fazer do sofá pula-pula e da mesa tela de pintura, não é isso, tá? Mas é compreender que essa criança também está entediada. Então vamos buscar exercícios que nos levem à calma, que nos promova um respiro. Então, vamos pensar em fazer uma atividade física dentro de casa para extravasar um pouco, ou técnicas de relaxamento. Hoje na internet a gente acha isso muito fácil, você colocar lá relaxamento para criança, você acha, se você encontra lá exercícios físicos para criança, você acha, yoga para criança, você acha. Então tem muita coisa legal, como eu falei, tem muita coisa que a gente tem que filtrar um pouco, mas tem muita coisa legal e que pode auxiliar bastante nesse período, tá? E aí a gente vem para as telas, né? O que até quando eu posso deixar o meu filho com a tela ou não? E eu trago para você a questão do e não do ou, né? Pode tela e brincar, pode tela e conversar, né? Não substituir. Então, as telas são permitidas desde que assistidas, como eu falei anteriormente. Mas aproveite esse momento para que as telas enriqueçam, né, o seu filho de uma forma educativa. Então, busque com ele esse conteúdo assistido, pertinente à idade, às tarefas da escola. Nós trazemos muito a tecnologia educacional para dentro da sala de aula
E já que eles não estão na sala de aula, a gente pode trazer para dentro da nossa casa. Então, faça uma pesquisa sobre os temas que você está acompanhando, que ele está estudando. Tem muitos jogos educativos bem legais, tem muitos filmes, tem muita coisa interessante e que pode somar. Ah, mas o meu filho gosta de youtubers, os meus filhos gostam de outras questões. Tá bom, também pode, desde que assistido, desde que você veja que esse conteúdo não está influenciando negativamente o seu filho, não estão dando aí ideias malucas, como, se eu pular do segundo andar no pula-pula, dá certo. Não, isso não dá certo, isso não é conteúdo para criança assistir. Então, mas para que você faça essa avaliação, você precisa estar junto. É necessário que você assista alguns vídeos, tá? E aí a gente vai descobrindo que de repente aquele youtuber que todo mundo fala não é tão prejudicial assim, o outro que ninguém fala pode ser muito pior. Então vamos aí nos aproximando dos gostos, das preferências e da realidade dos nossos filhos. Eu estive com alguns pais num grupo que me trouxeram, nossa, eu nem sabia que meu filho gostava de fulano, eu nem conhecia. Pois é, então ele gosta, ele assiste. Será que é legal? Vamos acompanhar juntos? Se você estiver ali perto, eu não digo para ficar ali do lado o tempo todo, mas se você estiver de olho, de escuta, você vai saber filtrar isso com a própria criança, tá? O papel da escola durante esse isolamento é justamente te dar esse suporte, não é projetar para vocês essa responsabilidade, tá? Mas é te dar esse suporte, acompanhar junto, estar ali próximo, busque os aplicativos da escola, os contatos que eles estão disponibilizando, faça uso disso com responsabilidade e cautela. Não entre em desespero, não precisa dar conta de todas as atividades sugeridas. Existem atividades que são realmente necessárias e existem atividades que a gente sugere para que você tenha cartas na mão, tá? Principalmente com a educação infantil. Existe aquilo que é realmente necessário a criança realizar e existem várias brincadeiras, atividades que a gente vai dando como sugestões, mas não necessariamente que você tenha que cumprir todas naquele mesmo dia. Já ensino fundamental e médio, existe sim um conteúdo mais denso que é necessário dar conta para que a criança não tenha prejuízos, né? Mas também não projete para você conhecer tudo. Então, é importantíssimo ter esse vínculo com a escola. Esteja alinhado com a escola nos objetivos educacionais que elas querem para cada atividade. Busque essas informações, entre em contato com os profissionais para que vocês façam o melhor em casa. Mas e aí, se eu não der conta? E agora, o que eu faço? Tudo bem, né? A escola também tem o papel de administrar essa lacuna. Ninguém está projetando para vocês todo esse conteúdo e quando as crianças retornarem, pronto, passou, acabou, eles já precisam saber. Não é assim. Ninguém vai trabalhar dessa forma. Todos nós, profissionais da educação, estamos realmente preocupados e envolvidos com o ano acadêmico dessas crianças. Então, é natural que as escolas estejam se reorganizando o currículo, reorganizando avaliações para que as crianças não sejam prejudicadas. Alguns prejuízos, eles serão inevitáveis, principalmente no âmbito social, nas trocas de sala de aula, né? É difícil dizer que o conteúdo só online, ele substitui a presença. Eu não acredito nisso. Acho que é importantíssimo para as crianças terem um convívio familiar ou convívio social na escola. Mas que a gente projete isso para o convívio familiar neste momento, né? E que as interações e as trocas possam acontecer da melhor forma possível, mas que para isso a gente também tenha todo o respaldo da escola, seja neste momento, ou seja quando retornarmos, tá? Bom, acho que é um pouco disso, não quero ser mais longa, mas deixo aí minha força, o meu desejo de paz, de bom senso a todas as famílias, a todos os pais e que logo venceremos isso e possamos
voltar à nossa rotina, mas não deixamos de ter os momentos em família, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau.